Olá galera, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Foca na Semana. Eu sou Leonardo José. E eu, Thalita Gameleira. E o tema desta vez é ancestralidade. Ancestralidade. Isso, ancestralidade. Sim. Todo mundo tem a sua ancestralidade, apesar de você talvez não saber de onde você veio, qual é a sua origem, mas você certamente tem a sua árvore genealógica. Você não chegou aqui à toa. É engraçado porque no Brasil a gente é totalmente uma mistura de identidades culturais e é muito legal descobrir isso, porque você vê alguém que tem descendência lá da Europa, outro da África e você outro indígena, principalmente. Tipo eu, Sim. Mas aí a gente chega lá. Então tem muito essa mistura e é realmente uma descoberta bem legal. Aí você vê que você tem mistura de dois povos diferentes e tal. Sim. É bem interessante. Sim. O interessante disso tudo é que nós, espontaneamente, não sabemos qual a nossa real origem porque nós somos muito miscigenados. Eu, por exemplo, tenho a maior parte da família de descendente africana e indígena. Se eu sei de qual país africano eles vieram, não sei. Aí tem que fazer uma pesquisa mais elaborada. Isso também se deve ao fato de nós tivermos um triste processo de escravidão e também de exploração nesse tempo todo. Mas também tem a parte europeia da minha família, mas principalmente indígena é a mais forte. Você, Thalita? Então, na verdade é que nem eu sei exatamente de quem eu sou descendente. Eu sei que eu tenho ascendência em tribo indígena, tanto do lado do meu pai, tanto do lado da minha mãe. E a minha bisavó materna, a gente deduz que ela seja de origem europeia, pelos traços dela. Mas nada também certo. Sim. No meu caso, os meus dois avós, tanto paterno quanto materno, são de origem africana. O meu avô é de Teófilo Otoni, norte de Minas Gerais, e ele é o único filho preto da família. Engraçado, porque apesar dele ser preto, retinto, o bisavô dele é alemão. A família dele tem de tudo, a maioria é de descendência ou indígena e negra, mas também tem louro, tem tudo lá, porque é uma cidade muito miscigenada. E você percebe que lá tem pessoas de olho azul, mas de pele preta, e de pele clara, mas o cabelo crespo e tal. E por parte paterna, meu avô é de Jeremoabo, que é na Bahia, e também tem bastante mistura lá, mas como parte remanescente da escravidão da exploração europeia no Brasil, lá tem os chamados galegos do leite, que são as pessoas, as mulheres mais de pele clara, as loiras, assim, que são de família mais rica lá e que mandam na cidade, se é que pode dizer assim. E é engraçado que além dessa mistura de imigrantes que vieram para o Brasil, a gente tem a mistura dentro do próprio Brasil. Eu mesmo tenho a família parte do meu pai ali na região do Rio Grande do Norte, Paraíba, da minha mãe mais no sul da Bahia. E é uma mistura, tipo, muito absurda. Minha mãe é negra e meu pai é branco, então eu saí branca do cabelo cacheado, apesar de eu alisar. Mas, enfim, é uma mistura, não tem uma identidade, não é uma identidade que você olha e você fala, ah, essa pessoa é branca, então ela é da Europa. Não quer dizer isso, tipo, os pais eram europeus, nada a ver. E eu acho que isso é o legal do Brasil, essa mistura, que aí não sai do óbvio, né? Eu, por exemplo, minha mãe é negra de pele clara e meu pai é loiro dos olhos azuis. Ou seja, eu saí assim, meio sem lógica, assim, mas pelo menos sou lindo. Essa é uma coisa boa. Não entendi a risada. Nasci lindo, pelo menos. Autoestima é tudo, meu Deus. Sim, a autoestima do brasileiro também é importante falar. Nós somos engraçados, felizes. Não é só beleza que temos. A gente não tá entendendo aqui porque o pessoal aqui da redação tá rindo. 2 hours later. Inclusive, no Brasil, nós temos a maior população japonesa fora do Japão. São mais de 1 milhão de pessoas assim. Quem já foi em São Paulo, no bairro da Liberdade, por exemplo, sabe que tem vários, muitos, e eles são muito legais. É que ele falou da Liberdade, eu lembrei de uma coisa. Tinha um japonês lá, né, e quando ele viu... Eu tava... Tinha um japonês na Liberdade. Tinha um judeu em Higienópolis. Eu fui na Liberdade, tava com as 4 amigas. Uma é negra, do cabelo bem... Black Power. Black. Sim. Uma cabelo alisado, mais morena. Eu, branca. E tinha mais uma, meio da sua cor assim, do cabelo bem liso. E aí a gente tava lá andando, chegou um cara que eu acho que ele tava turistando, não sei se era coreano, chinês, não sei. E aí ele começou tentando falar em português, tipo, deixa eu filmar vocês, deixa eu filmar vocês. Então eu acho que acostumado ali na região que ele mora na Ásia, ser todo mundo bem semelhante, tipo cabelo, olho, tom de pele, enfim. Aí ele viu a gente e ele achou super diferente, ele tava parando as pessoas que não tinham traços asiáticos, né?
e filmando pra levar, acho que, o país dele. E o interessante também é, tipo, a diferença de cabelo que nós temos aqui no Brasil. Eu, por exemplo, tenho a pele mais clara, mas meu cabelo não é de uma pessoa de origem europeia, claramente. Eu acho isso muito legal. No meu caso, eu sou lido como uma pessoa branca por ser de classe média, por ter uma condição financeira boa, mas se eu estou no meio de pessoas bem brancas, eu não sou visto como uma pessoa branca. Tem essa questão também. Eu nasci na Bahia, né? E a região que eu moro tem muito descendentes de africanos. E aí eu lembro que quando eu falava que eu nascia na Bahia, aqui em São Paulo, o pessoal estranhava porque eu era branca. Sim. E meu cabelo era liso, mas porque eu era alisado, tá, gente? E aí, tipo, não, gente, não tem nada a ver. A gente estereotipa muito. Tem estereótipo, acho que você vai tocar o Olodum e dançar capoeira aqui do nada, né? Não é assim que funciona, gente. Eu sou do Rio de Janeiro, não sei sambar, por exemplo. Sim. Nossa. Eu sou baiana. Fica vergonha pra mim, no caso. E uma coisa bem interessante na questão da genealogia são os sobrenomes. Meu sobrenome é da Silva Gameleira. Da Silva, super normal no Brasil. Acho que todo mundo meio que já sabe. Mas o Gameleira não. E aí, uma vez eu fiquei muito curiosa pra saber, de onde será que vem e tal. E aí, pesquisando, eu descobri duas coisas. Uma é que Gameleira é uma árvore do Brasil, linda, viu, gente? Já tive a oportunidade de ver. E outra... Tirou uma foto com ela? Não tirei. Nossa. É porque eu tava no pasto, acho que eu nem tinha celular nela. A tia fica triste, assim. Tia adora tirar foto de árvore, ainda mais tem a ver com família. Depois eu descobri que Gameleira também tem origem portuguesa a palavra. Eu acho que, né, algum português, meu ancestral, veio para o Brasil desvendar o Nordeste. Não, gente. Depois, a gente fez um grupo da família, aí começaram a falar do nosso bisavô, no meu caso é bisavô, e aí a gente começou a conversar da história dele. Aí eu descobri que ele é filho de índio, isso eu já sabia. Só que a Índia abandonou ele na floresta. Nossa. E aí a história que ele conta, cremos que seja verídica, é que ele foi achado por um casal, porque ele era realmente filho adotado, e ele foi achado numa mata de gameleiras, que é muito comum no Nordeste, tanto que tem uma cidade em Pernambuco com esse nome. E aí, quando ele foi adotado, registraram ele como João da Mata Gameleira, porque ele foi encontrado na Mata das Gameleiras. Não tem registros. E é uma coisa interessante. E tem muito essa questão social que muitas pessoas não sabem de onde elas vieram e alguns sabem. Sim. Aí também tá a criação também da identidade cultural. Porque se você não sabe de onde você veio, talvez você tenha dificuldade para saber onde você quer chegar com a formação da sua família no futuro. Aí tem aquela questão de orgulho, de orgulhar de si por saber de onde você veio. E isso é mais comum no Brasil, pelo menos, com famílias com descendência europeia. É comum você ver aquela pessoa, nossa, eu sou italiano. Eu sou rica! A pessoa, na verdade, nasceu no interior de qualquer estado e acha que é italiana porque, entendeu? A origem dela é essa. E muitas pessoas se sentem até mais europeias do que um imigrante que foi para a Europa e os filhos nasceram lá. Entendeu? Porque tem essa questão também de as pessoas saberem que é uma hierarquia social você ter uma aparência de uma pessoa mais branca, socialmente falando. Infelizmente, pela questão social no Brasil, se perdeu muito o registro, porque os escravos, por exemplo, não eram registrados. Até para você tirar a cidadania de algum país, ou até mesmo por curiosidade, é difícil, porque você tem que saber onde a pessoa foi registrada, a cidade, e a gente não tem isso. Às vezes, quem veio da Europa, né, tem toda a história, porque já tiveram registros, né, por ter uma condição financeira melhor, mas muitos não têm. Gente, índio não tinha cartório. Sim. Né, os escravos não tinham direito a se registrar. E isso se reflete até hoje. Graças aos avanços tecnológicos e da ciência, hoje nós podemos fazer o teste de DNA e saber qual a nossa ascendência. Tenho muita vontade de fazer. Sim, inclusive com porcentagem. Tipo, por exemplo, eu sou 30% siberiano, 40% nigeriano e 30% italiano. Seria interessante, né? Sim. E falando sobre sobrenome, a gente foi pesquisar os 10 mais comuns aqui no Brasil. É engraçado que a gente percebe que a maioria é de origem portuguesa e europeia. E eram, a maioria, patriarcais, e que vieram de famílias tradicionais e ricas da Europa, mas que hoje é super comum. Léo, como é seu sobrenome? Oliveira Souza. O Souza, por exemplo, é o quarto mais popular, que tem origem no latim, que significa rocha. Sim. O Souza com Z, tá, gente? Que sofreu alterações. Alterações, porque originalmente era Souza com S. E também é o quê? Resultado dessa mistura e às vezes falta de registros que nós temos aí.
O meu, o gameleiro, não é comum, né, gente? Vocês perceberam já. Mas o outro é o da Silva, que também é portuguesa, a origem, significa selva, floresta. Olha, a Silva significa floresta e gameleiro é uma árvore. Acho que é um sinal. Enfim. Vá pra mata. Livre som. Enfim. E aí, a gente vê que, por exemplo, ó, vou só falar pra vocês quais são os mais. Silva em primeiro, Santos, Oliveira. Você falou que tem Oliveira, Sim, né? eu tenho Oliveira. Então, o terceiro também que vem das árvores. Nossa, eu sou Acho bem que a gente popular então, né? Acho que a gente é, acho que a gente é parente. Sim. Que quer dizer também a árvore que produz azeitona, né? E aí temos Souza, Rodrigues, Ferreira, Alves, Pereira, Lima e Gomes. Se você é um deles, você pode ter descendência europeia. Uma família que ficou situada em alguma região específica. A gente vê, tipo, do Paraná, Lagoas. E aí foi fazendo filhos, né? Eu acho. E foi se multiplicando aí. Eu tenho certeza. Porque tem registros aí de mais de 2 milhões de pessoas com o mesmo sobrenome. É muita gente. Outra coisa que a gente quase esqueceu de falar é que existem também 2 fatores sobre esses sobrenomes. Um, são pessoas de descendência dos judeus ou de outros que vieram, às vezes, em situação de risco que viviam no país e aí quiseram começar a vida, tipo, nova e colocaram outro nome, outro sobrenome nos registros. Que ao vierem pro Brasil, viraram os cristãos novos. É, porque eles queriam, tipo, se livrar daquilo que eles viveram no passado. Muitos desses sobrenomes também são geográficos. Então, uma família lá ficava perto da beira de um rio e aí ficou o nome do rio. Como que às vezes o sobrenome tem mais a ver com a natureza. Sim, com a sua aquilo... localidade geográfica mesmo, como você disse. E é isso, fofoca. Se você se identificou, faz um Google, faz um teste de DNA aí pra descobrir. Faz um pra mim também, porque é bastante caro ainda, né? Tão acessível. Patrocina, gente. Sim. Patrocina, a gente quer saber. É isso. Então é isso, galera. Foi um prazer estar com vocês. Acompanhe o próximo Foca. E é isso. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.